Olá pessoas, professor Tiago aqui para mais uma aula sobre PHP e você está vendo que tem uma coisinha diferente aí na tela, né? Dei um jeito aqui na parte visual do nosso sistema, tá bem mais clean, né? Tá super clean na verdade. E olha só o que eu fiz aqui. Coloquei uma opçãozinha aparecendo o nome do usuário, junto com o botão sair, e aqui um menuzinho drop down informando já o grupo do usuário que ele está, o menuzinho aqui, né, dos grupos de usuário que a gente fez na aula passada, e aqui a nossa parte do novo usuário, né, que nós não fizemos ainda. Inclusive, vamos decidir hoje se vamos fazer isso ou vamos continuar na parte do grupo do usuário. Mas isso vai ser uma conversa para daqui a pouco. Repara que Bootstrap ajuda bastante a gente, né? Apesar de não querer sair agora. Agora saiu a seleção. Olha só. Informação do grupo do usuário. A gestão dos grupos dos usuários. Repara que tem uma pequena divisória aqui entre esses diferentes setores. Então, condensei toda essa parte aqui. Olha a diferença que já deu aqui no na nossa interface, né? Pois é, um framework front-end faz a diferença. Bom, e como que eu montei isso daqui? É o seguinte, para deixar esse contorno, né, com a borda preta e tudo mais, e o efeitinho, eu vim aqui em Buttons e eu peguei o Outline Buttons. Então, só esse estilinho aqui para botão. Para fazer o drop down e deixar conjugado o botão sair, eu vim aqui em Button Group, que é outro componente, e usei exatamente essa extensão aqui, tá? Então, repara que aqui está invertido, né? Está do outro lado, mas eu tenho aqui o drop down aqui sem nenhum problema. Se você quiser mais informações do drop down, aqui dentro de buttons mesmo, tem um exemplo. Carrega, por favor. Tem um exemplo que tá com os títulos, que está com as divisórias, que está mais completinho. Cadê? Vou chegar lá. Não, cheguei, fui demais. Cadê? Só porque eu quero mostrar agora, né? Não está aqui em drop-down. Por que eu sempre me perco aqui nesses troços, né? Para estar em button... Tava aqui, drop-downs, perdão. Tá nesse componente aqui, drop-downs. Aí aqui a gente tem... Aqui essa demonstração tem mais coisas. Então aqui eu tenho um divider já, ó. Então a divisóriazinha, com essa classe drop-down divider. Aqui eu tenho ele splitado, né? Então eu tenho um botão de ação e outro botão aqui. É quase o que eu queria usar, ainda não era isso. Eu achei melhor ter colocado o nome do usuário aqui, porque isso vai ser um botão de ação. E, bom, tem as variações e cadê os títulozinhos dentro? Acho que estava aqui também. Menu Headers, né? Que é essa opção aqui. Então, dei uma olhada na documentação, juntei um pouquinho de cada e montei do jeito que está aqui. Não adianta, gente, tem que ler, que a documentação do Bootstrap tem muita coisa legal. Muito bem, né? Muito bem. Então vamos ao tema da nossa aula de hoje. O que a gente vai fazer? Na semana passada, a gente estava aqui vendo a parte de grupos de usuário. Só que aqui tem um porém, ó. A gente vai desabilitar esse autocomplete que tá um saco, né? A gente tem que estilizar o nosso menuzinho direito aqui, né? Que eu acho que está errado, até a categoria está errado, né? A gente vai ter que adaptar ele, a nossa partezinha do Bootstrap aqui, que ela está bem erradinha, né? Para ele pegar a parte aqui toda. E olha só, quando a gente modelou lá atrás, acho que 2 semanas atrás, a gente estava trabalhando com grupos de permissões. A gente especificou, né, que ia ficar separado. Então eu tenho aqui uma chave estrangeira de grupo e vou gerenciar essas permissões. Isso significaria que a gente deveria escrever uma estrutura em HTML aqui com um checkzinho ou com um rádio button, né, que seja se o usuário pode cadastrar ou não, né? Se aquele grupo específico, a permissão aqui está no grupo, né? Se aquele grupo específico ele pode cadastrar, editar e excluir. Bom, o que a gente vai fazer aqui, né? A gente vai mexer com isso hoje ou a gente vai fazer o CRUD de novos usuários?
Vou fazer o CRUD de novos usuários. Sabe por quê? Essa parte aqui vai enrolar um pouco a gente e nós vamos precisar de ter outros usuários no sistema para testar. Então, se eu não tiver muitos usuários, aí não vai dar muito certo, né? Então, eu vou fazer o CRUD de usuários hoje para a gente começar a cadastrar novos usuários no sistema e por aí vai. Essa parte do CRUD de usuários, ela não está tão complicada para a gente aqui, né? Por que que eu digo isso? Bom, aqui está o MD Modify, né, que eu montei essa estrutura aqui, a estrutura do nosso menuzinho drop down, né? Até deixar ela mais bonitinha aqui. Essa estrutura ficou desse jeito, né? Peguei o mesmo exemplo que estava lá. Esse área label aqui. Opções de usuário. Muito bem. É sempre bom deixar a nomenclatura padrão, né? É claro que essa parte aqui, esse ID, faz referência junto com esse. Acho que isso aqui eu posso deixar, não tem nenhum problema. Mas, aqui veio lá do Bootstrap pra gente. Outra coisa que eu fiz, né? Você viu que eu tirei o file de set, que não estava servindo para muita coisa aqui. Removi ele, para a gente não ter que usar mais. Botei um excesso de espaços aqui. Vou dar uma eliminada nele aqui. Ficar mais enxuto, né? E aí, ficou assim, né? Eu usei esse Aligned Self Center porque ele ficava muito aqui no topo, né? Então eu alinhei ele no meio da nossa nomenclatura Cygene, para dar um toquezinho especial, né? Então foi isso que eu fiz aqui, essas modificações para deixar o nosso sistema mais redondinho. Agora, o que a gente vai ter que fazer? Ó? Temos aqui toda a nossa parte para cadastrar o usuário, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou utilizar toda essa parte aqui. Então, vamos dar uma olhada como que está o nosso controller de usuários. Nosso controller de usuário tá bem bagunçado, hein? Que isso? Meus dados. Salvar. Será que se salvar aqui? Ai. Vou ter que mudar alguma coisinha aqui, ó. Então, isso daqui essencialmente estava mexendo com os meus dados, né? Eu vou deixar isso para cá. E agora eu vou criar aqueles métodos que a gente tem que criar mesmo, né? Aliás, eu vou aproveitar aqui do grupo de usuários, ó. Eu vou pegar o index, que vai ser o mesmo, que vai ser a minha lista de usuários. Então aqui eu vou colocar o usuário DAO, que já tem, né? O usuário DAO, lista usuários. Aí eu vou ter lá minha view. Você reparou que semana passada eu comecei pela view, né? Hoje eu estou começando pela controller. Não faz diferença nenhuma. Dentro da minha usuário eu não tenho nada, né? Então, usuário eu vou colocar aqui listar usuários. Muito bem. E eu tenho aqui a minha rota ver, quando eu quero ver detalhes de um usuário específico, né? Não são os meus dados. Então, venho aqui, usuário específico, cadastrar usuário. Aqui não é grupo, aqui é o mesmo CRUD, né? Posso pegar aqui. Ok. Dados do usuário, que eu quero editar, eventualmente, porque eu que mando aqui. E está aqui. Está ranhetando porque a gente não tem esse método getById lá dentro da nossa classe usuário DAO, provavelmente. Chegaremos lá daqui a pouco. Vou precisar do método cadastrar. Ok, o método cadastrar ele vai abrir exatamente essa view. Então, tá lá, tá abrindo. E o que mais? O método salvar. Salvar vai encacar um pouco. Vou pegar o excluir aqui. Daqui a pouco a gente vê com salvar, porque a gente estava usando salvar para os meus dados também, né? Excluir. Muito bem. Usuário down. Delete usuário, tchau usuário. E aqui não é grupo, é só usuário.
e aqui sai para usuário, sem nada no final. Aqui também sem nada no final. Bom, como é que tá nossas rotas aqui? Vou fazer um ajuste aqui do ver, né? Caso não encontre o usuário, joga para o usuário, o resto está bem mais tranquilinho. Bom, vou fazer alguns ajustes, né? Vamos fazer alguns ajustes. O primeiro ajuste que eu vou fazer, eu vou abrir aqui o nosso DAO de usuário. E eu tenho que, eu tirei aquele dia o get all rows, né? E Thiago, isso é uma anta, né? Deixa eu pegar emprestado o método pronto aqui do nosso parceiro, que já está com aquela instrução nova que a gente aprendeu na aula passada. Ixi, abriu. Então, e agora? Vou começar a colocar aqui em cima. Então, prepare select all from usuários. Aqui, ó, a gente vai voltar mais para frente, porque é o seguinte, o usuário nosso administrador, ele vai poder gerenciar todos os outros usuários normais. Mas o usuário administrador não vai poder gerenciar outro usuário administrador. Aí você pensa assim, pô, Thiago, mas como que eu vou fazer para cadastrar um administrador? Talvez a gente precise de um super administrador, de um usuário mestre dos administradores. Aí você vai levar o raciocínio que, vai, Thiago, se a gente precisa de um super usuário, não vamos precisar de um super usuário para poder dar contra? Ou um usuário TI? Não vai ser esse o nosso propósito. Na verdade, a senha do superusuário ela vai ser única. Na verdade, ela seria só nossa, né, dos programadores. Aí a gente cadastra os administradores e esses administradores por si só cadastram outros, né, e por aí vai. Ou a gente pode dar a opção de um administrador cadastrar outro administrador, mas não consegue modificar a conta. Então, depois a gente volta para pegar esses detalhes. Aqui deve ter resolvido o problema, resolveu. Não tem um get by ID, vamos pegar emprestado lá do usuário grupo down. Vou precisar de um montão de coisa aqui. Deixa eu ver se meu usuário tem insert. Tem um update aqui, né? Mas esse update aqui tá meio bosta, né? Vamos ver. Insert, delete, os métodos clássicos, né? Get all rows, insert, delete, update a gente vai ver daqui a pouco. Quem disse que isso aqui não ia dar um trabalhinho, né? Ó, get by ID, que está faltando. Vou colocar aqui debaixo do get all rows, não, vou colocar aqui debaixo. Só que não é grupos, é usuários. Aqui não é grupos, é usuários e tem muito mais coisa, né? E muito bem, tá aqui. Bom, isso resolveu, acho que boa parte dos problemas aqui do nosso controller, né? Aparentemente resolveu. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai lá no nosso arquivo de rotas. Vamos procurar aqui a nossa parte do usuário. Então, essa daqui, rotas para trabalhar com o usuário, meus dados. Então, vou até colocar aqui, ó. A gente vai até fazer uma adaptação daqui a pouco. Ou a gente faz agora. Vamos colocar as rotas primeiro, aí a gente edita isso aqui. Então, ó, case barra usuário, sem nada. Isso aqui vai ser a index. Então, break aqui. Então, vou chamar usuário index. Beleza. Como a gente está usando uma convenção, né? Essa daqui é a rota mais simples. Simples que eu falo que não tem barra nada aqui depois. Vamos colocar ela aqui primeiro. Depois eu vou ter a rota do cadastrar, né? Então, é a rota do cadastrar que a gente está vendo? Usuário, ver, não está tendo. Era para ser a rota do cadastrar e depois a do salvar. Então, vamos lá. Case barra usuário barra cadastrar. Case barra usuário barra ver
Thiago. Case barra usuário barra excluir. Muito bem. Vamos chamar aqui nossa classezinha. Já estava começado a fazer por causa dos meus dados. Cadastrar, achou o método, maravilha. Ver, achou o método. E excluir. Tá aqui. Ok. Agora, vamos fazer o seguinte. Quando a gente está falando aqui na parte do usuário, ela foge um pouquinho à regra. Porque eu também estou editando os meus dados, que aí eu tenho o direito de fazer isso. Isso aqui vale para qualquer usuário, até para o usuário comum. E quando ele vai salvar, na verdade ele vai salvar os seus próprios dados, né? Então vamos colocar numa rota separada. Tá bom? A gente faz isso aqui numa rota separada. Como a gente alterou a rota aqui, a gente vai ter que entrar lá nos módulos, usuário meus dados. E a gente tem o action do formulário aqui, ó. Então, usuário barra meus dados barra salvar. Beleza, aqui resolveu. A gente não tem que mexer com muita coisa aqui mais não. Já tá tudo certo aqui. Posso até fechar. Aí, o que acontece? Vamos modificar o nome desse método, né? Vamos chamar de meus dados salvar assim. Porque a gente está falando que vai salvar esses dados específicos do usuário. E como você deve lembrar, aqui ó, é bem encacado, né? Porque a gente está vendo senha atual, né? É um negócio diferenciado para o que a gente estava fazendo aqui. Então foge bastante a regra do que a gente efetivamente estava fazendo antes. Então isso aqui mudou, tá? O nome do método mudou. Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai continuar tendo aqui, depois do cadastrar, um método salvar normal. Eu vou lá no grupo de usuário pegar emprestado o salvar de lá, que ele já está mais ou menos pronto aqui. Pronto assim, né, genérico, né? Então vamos substituir o DAO por DAO certo. Então usuário DAO, beleza. Aí isso daqui vai depender da lista de informações que a gente vai mexer. Então a gente vai voltar aqui depois. O que a gente não pode esquecer de voltar aqui depois, né? Que essa parte do usuário ela não é tão simplesinha assim. Então aqui barra usuário, só barra usuário para listar todos os usuários, né? E aqui ficou um pouquinho mais resumido, né? Aí aqui na parte das rotas, cadastrar, vamos chamar a rota aqui do salvar, né? Repara como que o esquema das rotas salvou a nossa navegação aqui, né? Então, quando eu estou falando dos meus dados, eu vou salvar os meus dados, né? Quando eu estou normalzinho aqui, eu vou chamar o salvar normal, por assim dizer. O salvar comum de todos os usuários. Legal. Está ficando bem bacana. Se você está pensando que esse montão de rotas, esse montão de break, switch aqui, isso é um problema. A gente vai ter que mexer com isso no futuro. Vamos ter que arrumar alguma coisa mais inteligente para dar um jeito aqui. Muito bem. Esse salvar a gente vai voltar daqui a pouco. Agora o que a gente vai ter que fazer? O seguinte, né? Vamos chegar aqui na nossa view e vamos criar as views que vão funcionar aqui. Se você está achando que eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, você está bem certo, né? Eu vou pegar aqui o cadastrar grupo, que já está bem esquematizado aqui, né? Vou colar dentro de usuário. Vou pegar o listar grupos, copiei, e vou colar dentro de usuário. Aí eu vou renomear eles, claro, né? Então, ao invés de listar grupos, eu vou chamar de listar usuários. Ele já vai ficar abertinho aqui para a gente mexer com ele daqui a pouco. E cadastrar grupos, cadastrar usuário. Muito bem. Bom, para cadastrar o usuário, então cadastrar usuário. Está aqui.
cadastro de usuário. Beleza, usuário barra salvar. É a nossa ação do formulário. E aí aqui vai entrar todos os dados do usuário. Não vai ficar tão redondinho igual estava antes. Aí o que eu vou precisar fazer? Vou precisar chegar aqui, desk usuários. Então, nome, usuário, a senha. Isso aqui a gente vai, a gente vai ter que bater um papinho, né? A gente não vai dar uma senha pronta. O que vai ser o ideal aqui? A gente gerar uma senha e mandar para o usuário essa senha. Tipo, se você foi cadastrado no sistema, parabéns, né? Bem-vindo à firma, sei lá, alguma coisa assim. O e-mail e selecionar qual grupo que ele pertence. Então, não está tão trivial igual os outros, né? Está bem diferente, na verdade. Bom, o que a gente pode testar aqui é ver se as nossas rotas já estão funcionando. Vamos ver aqui, novo usuário, cadastro de usuário, deu certo. Vamos ver a lista, vai dar um montão de erro, mas é isso que a gente quer. Rota inválida. Por que rota inválida? Só que eu esqueci? Esqueci isso aqui, né? Sabia. Então, é o link, né? É lá no nosso header. Header. Includes, cabeçalho. Olha lá, esqueci essa bendita aqui. Cuidado com isso, tá? Pronto, resolvido. Então, deixa eu só testar se todas as rotas aqui estão acessíveis. Meus dados, novo usuário, novo grupo, perdão, lista de grupos, novo usuário e a lista de usuários. Legal. Legal. Muito bem, então vamos fazer o seguinte. Vamos chegar aqui no novo usuário e vamos modificar aqui essa interface. Vamos lá. Eu vou gastar um tempinho bom aqui agora, hein? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou deixar do jeito correto, né? Um bom exemplo para a gente pegar como que estava é o cadastrar produto, que nós já tínhamos, né? Um bom exemplo, né? Um montão de coisa zoada aqui. Mas não, ó, a gente tem que pegar, aqui para cima tá mais fácil de ver. Então a gente tem form group, aí dentro do form group a gente traz uma label que está separada do input e a gente coloca dessa maneira. Então vamos começar assim, vou pegar um form group. Já está um form group aqui, né? Só tem que pegar a label, tirar ela de dentro aqui, e colocar aqui nome, form control fica, aqui é dados do usuário, a gente vai aproveitar isso daqui, e aí, o que eu... esse aqui eu vou precisar, que é o nosso excluir, dados do usuário, vou tirar esse grupo aqui, beleza. Vou juntar isso aqui para ter uma noçãozinha boa aqui. Isso aqui é um grupinho fechado, que é importante para a gente. Isso aqui é só a funçãozinha do excluir. Vai ficar lá para baixo. Aí, isso daqui pode voltar uma casinha para cá. Dados do usuário, nome e só. Beleza. Aí, vamos puxar ele aqui. Tá um excesso de espaço aqui, meu Deus. Ok. Vamos dar uma olhada aqui que mudou. Agora deu uma acertadinha no alinhamento. Mas aí eu preciso definir também um atributo aqui, ID, né? ID, aí o for ID. Muito bem. Agora clicando aqui, era para ter vindo, o que aconteceu? Ai, Thiago, for ID, for nome, meu Deus. Agora sim. Então, vou colocar o nomezinho do usuário aqui, bacaninha. E agora, o que mais que a gente vai fazer, né? Claro que a gente vai poder dar uma quebrada nisso, né? Então, vamos colocar aqui o nome. Se bem que lá nos meus dados tinha um esquema bem legal, que era dividir em duas colunas, né? Então, tá até pronto aqui o nome e-mail, devia ter pego daqui. Vou lá pegar. Dados. Meus dados. Tá, então tá lá.
e-mail, tal. Vou pegar, vem cá para mim. Cadastrar o usuário. Vou perder os dados do usuário ali. Dados do usuário. Opa. Muito bem. Então agora a gente já vai ter uma estruturazinha. Dados do usuário não apareceu. Ah, eu estava com o operador ternário ali. Ai, que preguiça. Mexer com isso aqui. O que eu faço agora? Não vai ter jeito, Thiago. Vou ter que fazer... Vou pegar esse set aqui. Vai. Mostra aqui. Se não, não mostra nada. Mesma coisa aqui. Operador ternário salvando a minha vida. Mas o ruim é essas linhas extremamente compridas, né? Isso resolve esse problema aqui. Legal. Nome e e-mail. O que mais a gente vai colocar aqui? A senha a gente vai gerar. Falta definir o usuário e definir qual grupo que ele vai estar. Então vamos repetir esse conjunto aqui. Vou repetir assim. Um Ctrl Shift F para ele dar uma alinhada para nós aqui, né? Vou pegar esse mesmo conjunto aqui. E agora vamos colocar assim. Usuário. Grupo. E o grupo você já sabe, né? Vai ser para a gente poder selecionar. Então eu vou até tirar esse input daqui. Usuário. A gente vai ter outro probleminha aqui, ó. A gente vai ter um probleminha na hora de salvar o usuário, se a gente vai... Como que se diz? Se a gente vai verificar se esse usuário já não foi cadastrado, né? Grupo. Agora sim. Então, tá belezinha, né? Vamos colocar aqui o nosso select dos grupos, né? Aqui, bom, vamos lá no controller. A gente vai ter que fazer o seguinte aqui, ó. No cadastrar, cadê cadastrar? Tá aqui, né? Vamos ter que fazer uma instância do DAO grupos. Usuários grupos DAO. A gente vai chamar aqui uma variável grupos equal DAO grupos get all rows. Muito bem. Então, aqui já peguei todos os grupos de usuário que estão disponíveis para a gente. Por quê? Essa variável vai ficar disponível nesse arquivo para a gente montar a nossa lista. Aqui no nosso arquivo de produtos, a gente tem o mesmo esquema, né? Que é esse meio bagunçadão aqui, ó. Com for, né? Oh, coisa horrível que tá isso aqui. Com for. A gente não vai usar for aqui não, né? Pelo amor. Mas o select a gente vai usar. Então vou pegar o select aqui. Bom, vou pegar essa estrutura inteirinha aqui. A gente vai reescrever ela. Cadastrar o usuário. A gente vai reescrever ela bem aqui. Então olha só. Selecione ID categoria não. Vai ser ID grupo. Então, ID grupo repete aqui e repete aqui. Form Control, selecione o grupo e ele vai ser required, né? Eu não vou conseguir cadastrar sem selecionar um grupo. Claro que isso aqui é muito questionável, né? Então, isso aqui é só para o HTML mesmo, para dar um tchanzinho. Mas o ideal é que a gente faça a validação do lado do servidor. A gente não fez nada disso até agora. Faremos. Bom, já sabe minha opinião sobre isso aqui, né? For each. Aí o for each não é assim.
gente vai ter uma variável grupos, que eu vou chamar ela de G, a cada vez que o nosso for executado. Aí, olha só, dados do produto. Então, aqui vai ser dados do usuário, igual está aqui, dados do usuário. Se dados do usuário existir no ID do grupo, o selecionado vai ser a ID corrente? Não, vai ser o G da vez, ID grupo, dados do produto, peraí que eu estou me perdendo aqui, lista de categorias, então é o G, tá certo, G, ID, que eu vou ter uma lista de grupos vindo aqui, né? E aí, dados do produto não, é os dados do usuário que eu abri para ver, e aqui a ID grupo. Então, olha só, aqui eu estou comparando a chave primária lá da tabela de grupos com a chave estrangeira que eu tenho na tabela de usuário, que referencia qual grupo que o usuário está. Aí aqui, G, ID, né? Aqui a gente coloca a variável se está selecionado ou não. Ok. E aqui é o Gzinho. Fica meio... Não, não vai ficar bom. Deixa assim separadinho que tá mais ideal. Só que esse daqui você fecha aí no lugar certo aqui. Isso está denotando que está dentro do for each, muito bem. Bom, é para aparecer um select com uma lista de grupos aqui agora. Administrador e usuário. Por que eu coloquei um select e não coloquei um radio button aqui? Se eu tivesse colocado um radio button, eu ia ter uma lista enorme de radios buttons, né? E aí o select serve justamente para isso, né? Para substituir uma lista muito grande de radios button. Então, se eu tiver vários grupos de usuário diferentes, né? Uma empresa maior, não sei, aqui é o suficiente para a gente. Ok, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Está funcionando. Agora, tem que salvar no banco de dados, né? Vamos dar uma olhada lá no nosso salvar, né? Antes disso, vamos conferir name usuário, que vai pegar as informações do usuário. Muito bem. Parece que está bem redondinho aqui, né? A senha não vai aparecer aqui porque a gente não vai definir uma senha manualmente. O sistema vai gerar uma senha automática e a gente vai disparar lá para o nosso querido usuário que está lá dentro do nosso sistema, bonitinho, né? Bom, e agora? O que faremos? Testar, né? Ó, novo usuário já está pronto. Lista de usuários. Vamos dar uma olhada nessa lista aqui. Essa lista está meio encacada ainda, né? Então, sai cadastrar produto. Lista de usuários. Então, lista grupos? Não, lista usuários. Isso já resolveria? Vamos dar uma olhada lá no nosso console. Nosso controller. No index. Lista usuários. Já vai resolver. Lista de grupos? Não, tem que renomear bastante coisa aqui. Então, lista de usuários. Está aqui. Ações. Eu não vou ter ID aqui. Vou ter nome, né? Tá muito grande isso aqui. 9, não, vou baixar para 6. Porque aí eu vou ter nome. E eu vou ter aqui também grupo. Grupo acho que é legal, né? Saber o que esse usuário está fazendo. Então aqui no lugar, o G, né? U, trocar para U. U e o U. Só que na descrição é o nome da pessoa. E aqui a outra coluna que a gente adicionou, que eu vou chamar ela de... Essa coluna pode ser menor, pode ser uma coluna 3, né? Grupo. Será que tá vindo o grupo? Não tá, né? Olha lá, veio o nome do usuário, tá o João, esqueci do João, né, que tá no sistema há tanto tempo. E a gente está trazendo o grupo. Vamos resolver isso, né? Como que a gente resolve? Vamos lá na nossa usuário DAO, get all rows, e tá aqui
a nossa complicada, né? Então, vou fazer o seguinte. SQL, transportar esse SQL daqui, a gente coloca o nome da variável aqui. Muito bem, gosto de trazer aqui para baixo, você vai entender por quê, porque agora eu tenho que fazer um join com usuário grupo, não, usuário grupo só, grupos g on g.id é igual a u.id grupo, porque u vai ser aqui a nossa ID do usuário. E aí eu vou selecionar o que aqui para pegar todos os dados? Eu vou pegar o u.nome, o u.email, o u.id, né? Vou colocar ele primeiro aqui, o u.id, o u.nome, e-mail, e do grupo vou pegar o quê? O que é importante para mim? Na listagem, né? Na listagem vai ser importante o g.descrição, as grupo. Ponto e vírgula é ótimo, né? Então, isso aqui já resolveu. A nossa listagem de usuários, estou chamando de grupo, nome, ok, vamos ver. Ok, administrador, bacana, né? Coloca o e-mail dele aqui, acho que vai ser legal, né? Se um administrador quiser se comunicar com o outro. E-mail. Ficou uma sintaxe bem limpinha aqui dentro desse PHP. Tá misturado com HTML, mas tá de um jeito bem ok. Aqui, usuário excluído. Legal. E-mail, tal. Vamos só dar uma melhoradinha na disposição disso aqui. Já está com 6, 3 e 3. Não está respeitando. CN. Fez diferença. Eu preciso tanto estudar esse troço aqui para entender de fato como que é esse negócio de grid. Depois eu vejo isso. Queria deixar a do nome maior, igual estava antes. Se a gente deixar ele regular automaticamente, Thiago? Também não virou nada, né? Então, beleza. Deixa desse jeito assim e toca a vida para frente. Ficar 2 horas ajustando coluna não, Thiago. Tem que ajustar isso daqui, esse linkzinho. Então, não é grupo aqui. Só o usuário ver. Eita! Sumiu o João. Por que sumiu o João? Oh, meu Deus. Porque o João, ele não está em nenhum grupo. É verdade. Então, update, usuários, set de grupo igual a 2, where id igual a... Qual que é a id do João? É 2, será? Acho que foi. Vamos ver agora. João, legal. Usuário e eu sou administrador. E ele não está com e-mail cadastrado aqui. Tá legal. Vamos abrir o cadastro dele para ver. Tá sem e-mail. João, o usuário dele é João. Não apareceu o grupo, deu algum problema aqui. Vamos dar uma olhada no código fonte. Ctrl U. Aqui. Então, quer dizer que lá na linha 46 procurou uma variável chamada grupos. Cadastrar usuários. Procurou uma variável chamada grupos. Que linha que foi mesmo? 46. Grupos. Era para estar aqui. Como é que ela está chamando no cadastrar? Grupos. Uai. Será que eu tenho vários grupos envolvidos aqui? Vou chamar de lista grupos, né? Não tem um padrão, né? Tem lista usuários, lista grupos aqui, vai ser melhor. Ok. Não. Uai. Já sei. Perdão. Tá certo isso aqui, tá? Vai funcionar também. Só que aqui tá no cadastrar. O cadastrar é o formulário vazio. Eu preciso chamar aqui no ver. Cadê o ver? Tá aqui, no ver. Então,
tem que chamar duas DAOs aqui, ó. Eu pego dentro do ver, né, os dados da listagem de grupos e os dados específicos do usuário. Agora sim, então já veio selecionado aqui como grupo de usuários. Ah, bacana, hein? Muito bacana. Então vamos ver aqui, novo usuário, lista de grupos, abrir, bacana. Bom, vou fazer o seguinte, né? Agora a gente vai ter que atualizar os dados desse usuário no banco aqui, por exemplo, que é o que está fácil agora, né? Ah, sai daqui, VirtualBox. Obrigado. E agora? Vou fazer o seguinte. Vamos chegar... Que rota aqui, Thiago? Cadê a minha DAO? A DAO está aqui. O que a DAO está preparada para fazer o update, né? Tinha um update aqui que era... tá. Não, esse update está bem genérico, né? A gente até pode adaptar ele para a parte do grupo. É verdade. Esse update aqui ele vai servir para a gente, sim. Não vou precisar mudar nada. Então vou dar uma olhada no controller, no nosso salvar. Então aqui no salvar, ó, eu não vou ter descrição, na verdade eu tenho um nome, né? Ah, eu odeio quando você faz isso, Dropbox, odeio. Pronto. Nome. Olha, aquela confirmação vai dar um BOzinho pra gente, viu? Vai dar uma dorzinha de cabeça. Nome, e-mail, ID do grupo e usuário, né? Por que eu tô falando que vai dar uma dorzinha de cabeça pra gente, né? Porque é o seguinte, eu não vou poder deixar ter dois usuários com o mesmo usuário, né? O valor que está aqui no campo. Vou ter que verificar se esse usuário já está sendo usado. Mesma coisa para o e-mail, né? Acho que eu tinha implementado isso anteriormente. Não me lembro. Check corrente user password? Não, não tem. Então, o nosso controller aqui vai ficar bem mais complexo. Eu vou até sumir com isso daqui, que é tudo código novo. Ou vou deixar para uma segunda parte desse vídeo. É, eu sei, eu estou devendo a segunda parte dos grupos também. Resolvi fazer esse daqui para tentar dar uma melhoradinha, mas o nosso trabalho aqui não vai ter como fugir. Então vamos fazer o seguinte. Vamos deixar cadastrando aqui normalzinho. Daqui a pouco. E na próxima aula eu vou fazer essas validações aqui. Vai ficar um sistema bem redondinho. A prova de caca. Inclusive a gente até faz uma modificação no banco de dados para deixar ele mais robusto nesse sentido, né? Tem um recurso do MySQL chamado Unique que a gente pode utilizar. ID grupo. Muito bem. Isso aqui vai servir para o nosso insert. E aqui, dados para salvar, né? Se existir o ID, ele vai salvar os dados. Vamos fazer um teste. Então tá aqui. Então, João @metodo.com.br. Afinal de contas, o João, meu funcionário, meu querido funcionário. Cruza os dedos. Atualizou, muito bem, tá aqui. Atualizou, agora o João tem um e-mail. Oh, faz falta um botãozinho novo aqui, hein? De repente um botão novo flutuando aqui nas listagens, né? Vamos pensar nisso depois. Ó, vou vir aqui, novo usuário, Maria.com.br. Maria vai ser empoderada, vai ser administradora e salvar. Sabia que ia dar um BO, né? Descrição, lá no insert, né? Com certeza, a gente não mexeu no código do insert. Vamos ver. Aqui na nossa usuário, o insert está lá em cima. Dito e feito, né? Então, usuário, descrição, nome, e-mail, usuário e a ID do grupo que ele pertence. 1, 2, 3, 4. Então, 1,
2, 3, 4. Muito bem. Nome. Dois, três, 4. E-mail. Usuário. ID do grupo. Beleza. Agora tem que funcionar, né? Vamos voltar aqui. Deu errado o nosso insert, né? Vamos tentar de novo. Muito bem. Agora sim, né? Então está por ordem de ID decrescente aqui, né? Ou a ordem crescente, perdão. Tá ok. Muito bem. Então olha só, gente. Esse CRUD aqui do usuário também funcionou. Está redondinho. Agora o nosso sistema tem a possibilidade de ter administradores. Então vamos reconhecer aqui as falhas que a gente tem agora no nosso sistema. Muito importante. Tanto a Maria como o João, eles não têm senhas definidas. Ó. Select all from usuários. Olha lá, a senha está como null. Então, nosso sistema ele precisa gerar essa senha e cadastrar essa senha para eles aqui. E também precisamos, na hora que a gente estiver cadastrando ou na hora que a gente estiver editando esse usuário, a gente vai precisar restringir o uso do mesmo e-mail por mais de um usuário no sistema e o uso de mais de um usuário ao mesmo tempo. Então, por exemplo, meu usuário, Thiago Taz, ele não vai poder ser utilizado por nenhum outro. Afinal de contas, a combinação do usuário com a senha, ela fica única para mim. Bom, então isso aqui resolve o nosso problema. Então, a gente vai precisar resolver isso. O que mais a gente vai precisar resolver? Notificar o nosso usuário por e-mail, que ele foi cadastrado no sistema. E bacana, aí vai ficar redondinha essa parte. O outro problema que a gente tem é que aqui quando a gente olha a parte dos grupos, né? Então eu não consigo editar aqui o que o administrador pode fazer. Eu não tenho as caixinhas para marcar se ele pode cadastrar, listar, excluir, editar, né? Então tem essa deficiência também para a gente implementar para frente. Bom, então na próxima aula a gente se vê. Obrigado e até a próxima e temos bastante coisa para fazer. Tchau, tchau.